Tem muitas coisas que você não vê, que não é divulgada e nunca vai ser, porque isso não é interesse da indústria financeira, que é uma das maiores indústrias que existem no mundo, no planeta. Olha aqui essa imagem. Eu vou te explicar essa imagem. O que você vê nessa imagem aqui? Essa imagem foi feita por uma empresa inglesa de investimentos chamada Fundsmith, tá? Que basicamente ela pegou e fez a seguinte comparação. E se a Berkshire, quem é a Berkshire? A Berkshire é a empresa do Warren Buffett, é a seguradora do Warren Buffett, é a empresa de investimentos do Warren Buffett. Então ele tem uma seguradora, ele capta muito dinheiro, né, por meio do pagamento do seguro, e aí ele investe aquele dinheiro e ele tem rentabilidade com aquele dinheiro. Então, e se a Berkshire tivesse a cobrança tradicional do 2,20? O que é isso 2,20? 2,20 é a cobrança tradicional dos fundos de investimento, fundo multimercado, fundo de ações. Você paga 2% de taxa de administração e 20% de taxa de performance. O que é isso? Taxa de administração nada mais é que uma taxa que você paga para o gestor do fundo pelo tempo de serviço dele. Então não importa se você teve rentabilidade positiva ou rentabilidade negativa, você tem que pagar essa taxa de administração. Funciona como um pagamento por uma prestação de serviço. Só que aqui está o grande vilão de tudo isso, de todo o cenário dos fundos, taxa de performance. Taxa de performance, que é o quê? Quando você tem rentabilidade negativa, o prejuízo é todo seu. Mas quando você tem uma rentabilidade positiva e acima do indicador de referência, você tem que dar 20% dessa rentabilidade para o gestor e 80% é seu. Então, o que é um indicador de referência? O que é um benchmark? Um benchmark é um indicador que o fundo tem como referência, que ele quer sempre superar a rentabilidade daquele indicador. Então, por exemplo, um fundo de ações, ele tem como benchmark, como indicador de referência, o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É o índice que calcula a rentabilidade média das ações aqui no Brasil. Nos Estados Unidos seria o S&P 500 e assim por diante. Então, olha só o que acontece. 2% do valor que você vai investir, todo ano você paga para o gestor do fundo. Todo ano. Certo? 20% da sua rentabilidade acima do indicador de referência, você paga sempre que tiver uma rentabilidade acima da média, certo? Acima do indicador de referência, ou seja, acima da média. E quando você tiver prejuízo, o prejuízo é todo teu. Então, a indústria ela já te castiga. Perdeu, o prejuízo é teu. Rendeu acima do indicador de referência, da rentabilidade média, divide com o gestor. Só que se você investe num fundo de investimento em ações, por exemplo, é porque você não quer, é porque você quer uma rentabilidade acima da média. Senão você investiria onde? Na média, que é uma porcaria, mas é a média. Entende? Ou seja, quando o fundo ele faz o trabalho dele, o mínimo que é o rendimento acima da média, que é o que você espera, você ainda tem que dividir com ele o seu lucro. Só que a bolsa não funciona de forma linear. Não é igual a renda fixa, vou ter um rendimentozinho de X% ao ano. Não, tem ano que fica meio parado, tem ano que sobe, tem ano que cai. Como a bolsa se comporta em saltos, quando tem valorização, o que acontece? É uma grande valorização. Então, quando tem um ganho, geralmente esse ganho geralmente não posso dizer isso, mas muitas vezes esse ganho é acima da média. Então, praticamente em todos os anos que você perde, o prejuízo é todo teu. Em praticamente todos os anos que você ganha, você tem que dividir e dar mais uma parte dessa fatia, desse bolo, para o gestor. E se o Warren Buffett, ele tivesse investido e tido a mesma rentabilidade que ele teve nesse período de tempo todo, só que se ele tivesse investido em um fundo de investimento que cobrasse o famoso 2,20. 2% de taxa de administração, parece pouquinho, né? Poxa, 2%. E 20% dessa rentabilidade adicional que está acima do indicador de referência. Olha que louco. Se ele investiu por conta própria, tá aqui, ó, $1.000 investidos em 1965, se transformariam em $8 milhões no final de 2015. Então, em 50 anos, você transformaria o quê? Tendo a mesma rentabilidade do Warren Buffett, maior investidor do mundo, certo? Você transformaria $1.000 em $8 milhões em 50 anos. Ponto. E se você tivesse a mesma rentabilidade, só que pagando o 2,20, investindo em um fundo de ações ou um fundo de previdência, por exemplo? Aqui embaixo está retratado.
Você, to investor, você chegaria a 720 mil dólares. E olha quanto que o manager, o gestor, ganharia. Sim, 7,28 milhões. Você ficaria com 719 mil dólares e o gestor ficaria com 7,28 milhões. Ou seja, você está investindo, você está pagando taxa e com o uso do teu patrimônio, você está enriquecendo 10 vezes mais o gestor do que a você mesmo. Por quê? Principalmente por conta dessa taxa de performance e também por conta da taxa de administração, que é o valor que você gasta todo ano, independente de ter valorização positiva ou negativa. Se hoje você tem dinheiro em fundo de investimento, de ações, fundo de investimento multimercado, previdência privada desses tipos, o mercado financeiro está te fazendo de trouxa. Por quê? Está aqui o retrato.